Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Isso aqui está em Lucas 17, de 20 a 21. Jesus veio falando de um reino invisível e veio falando que esse reino está dentro de nós. Esse reino é um governo, esse reino tem um governo. Se o reino está dentro de mim e de você, nós temos um governo, nós temos um novo governo nas nossas vidas. Eu não governo mais minha vida. Quem deveria governar a minha vida completamente deveria ser o poder do reino de Deus. É isso que Jesus quer ensinar. E Jesus, 98% das parábolas dele foi para ensinar sobre o reino de Deus, foi para falar sobre o reino de Deus, sobre esse reino que é invisível para nós. Então ele falou sobre o reino de Deus usando elementos muito simples, elementos que fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida diária. Ele usou sal, ele usou pão, ele usou semente, ele usou árvore, ele usou água. E sobre essas águas que eu gostaria de tratar nessa palavra. Na última palavra gravada, nós falamos sobre o poço que Abraão abriu e a promessa que veio daquele poço, né? Muito interessante ali, Abraão pôde ter visão do eterno. Nós vimos que Abraão era um peregrino aqui, ele entendeu a peregrinação aqui na terra, ele entendeu que ele estava em terra alheia, ele era um estrangeiro em terra alheia, pisando nas promessas que Deus lhe havia feito naquela terra, e aquela terra não era dele, mas havia promessas de que seria. Então, a mesma coisa seu filho Isaque. Isaque foi um peregrino como seu pai Abraão, estrangeiro naquela terra, como seu pai Abraão. A bênção de Deus estava sobre a vida de Isaque, assim como esteve sobre a vida de Abraão. E o tempo inteiro Deus fala: por amor ao meu servo Abraão, você tem a minha bênção. Então, e Deus confirma isso para que nós possamos entender que a palavra dele a Abraão e a sua descendência é irrevogável. Nós somos os descendentes de Abraão pela fé, e as promessas que nós temos do Senhor também são promessas irrevogáveis, né? Então, o capítulo 26 vai falar sobre um episódio em que Isaque desentulha os poços que o pai dele havia cavado na época dele. Ele vai parar ali na mesma terra dos filisteus, ele vai ter o encontro com Abimeleque. Abimeleque era um título, portanto era o rei da época de Isaque, né? Então a Bíblia fala que Isaque semeou naquela terra. Ali no versículo 12 fala: semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Então Deus estava com Isaque em tudo. E Abimeleque começou a ficar incomodado e falou: aparta-te de nós, no versículo 16, pois já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque partiu dali e se acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu suas tendas. Ele não fazia fundamento, assim como seu pai Abraão. Ele esperava a verdadeira cidade que tem os seus fundamentos, edificada, né, sobre a palavra de Deus, que é a Nova Jerusalém celestial. Então, Gerar, esse lugar onde ele acampou, fica mais ou menos a 13 quilômetros ali da faixa de Gaza. Então, ali fala no versículo 18 do capítulo 26, fala: tornou Isaque a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Então, os seus servos cavaram ali o primeiro poço, né? Vamos lembrar que o inimigo sempre quer entulhar os poços que nos trazem águas vivas,
águas que nos dão condição de viver. O inimigo sempre está procurando entulhar esses poços, assim como ele fez com os poços de Abraão. Ali é como se Isaac estivesse fazendo um resgate, né? Estando ali cavando os poços que o inimigo entulhou, ele estava cavando os poços de Abraão. As bênçãos que estavam sobre a vida de Abraão, é como se ele estivesse limpando para que ele pudesse vê-las mais claro, né? Através daquelas águas que jorravam ali, né? Então, o primeiro poço ali que a gente vê que ele desentulha, né? Está no versículo 20, e os servos dele cavaram e houve uma contenda entre os pastores os servos de Abimeleque e os servos de Isaque. Então chamaram aquele poço de Ezeque. Ezeque significa desafio. Então você retornar o seu relacionamento com Deus é sempre um desafio. Então ele chamou aquele poço de desafio. No versículo 21, eles tornaram a cavar outro poço que Abrão havia aberto. Então ele chamou aquele poço de Sitna. Sitna significa acusação, inimizade, hostilidade. E essa palavra Sitna, ela vem da mesma raiz da palavra Satã. Então nós podemos ver que o inimigo sempre está nos acusando quando nós tentamos retornar ao nosso relacionamento com o Pai. O inimigo está sempre nos acusando quando nós tentamos retornar às nossas bases espirituais, as bases que nós já havíamos recebido. O inimigo sempre está nos acusando, ele cria inimizades, ele cria hostilidades à nossa volta, né? Então, nós temos que estar atentos. E a gente vê que Isaac vai e ainda cava mais um poço, né? Ele desentulha mais um poço de Abraão que havia sido entulhado. E naquele poço ali fala que os servos de Abimeleque não contenderam com ele. Então ele chamou aquele lugar de Reobote, que significa lugar espaçoso. Aqui, então ele falou para os servos deles, aqui nós cresceremos, aqui nós frutificaremos, porque ninguém frutifica sem água. O Salmo 1 fala que bem-aventurado é aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus, que essa pessoa seria como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz é bem sucedido. Então, nós precisamos de água para frutificar. Nós temos que aprender a levantar, a cavar os poços isso significa que toda a espiritualidade que nós já recebemos, que de qualquer forma nós tenhamos perdido pelo caminho, nós temos que aprender a desentulhá-las, né? E ali fala que Deus veio ao encontro de Isaac nesse momento. Deus falou com Isaac, reiterou as bênçãos dele, as bênçãos que estavam sobre Abraão, ele reiterou sobre a vida de Isaac. E ali fala que Isaac ergueu um altar, ele ergueu um memorial. Memorial era quando eles pegavam esses altares, era quando eles pegavam pedras muito grandes, entulhavam essas pedras, porque eles eram peregrinos. O fundamento deles não estavam aqui, então aquele altar ficava muito firme, poderia vir vento, tempestade, qualquer outra coisa, que aquelas pedras não se moveriam. Então, se eles andassem muito para frente, outro dia, em algum tempo da história deles, eles retornassem, eles passariam por aquele mesmo local, veriam aquele altar de pedras e eles poderiam dizer, aqui o Senhor me fez isso. Nesse momento da história da minha vida, o Senhor me abençoou, o Senhor me livrou. Então isso era como se fosse memorial espiritual. Isso enriquece muito a gente. Nós aprendemos a fazer os nossos memoriais espirituais, né? E aí fala que depois Abimeleque procurou Isaac porque ele reconheceu
Ele chegou a declarar: tu és o bendito do Senhor. Então eu quero fazer aliança com você. Eu quero que você me prometa que você não vai me fazer mal. Aí eles fizeram aquela aliança novamente. Nessa mesma noite Abimeleque foi embora. E aqui diz no versículo 32 do capítulo 26 de Gênesis. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram-lhe a notícia acerca do poço que tinham cavado, dizendo: achamos água. Então ali eles cavaram, eles encontraram um novo poço. E ali fala que Isaque colocou o nome naquele poço de Sheba, que é o número 7, que corresponde ao Eterno. Novamente, então, ali Isaque invocou o Eterno. Isaque conseguiu, como o pai dele, ter a visão do Eterno. Deus é o Eterno, né? E ele pôde entender ali verdadeiramente o sentido da eternidade. Então, nós podemos ver também ali em João 4, Jesus, quando ele se encontra com aquela mulher samaritana, ele se assenta ao meio-dia ali na beira daquele poço. E ele pede para aquela mulher que veio buscar água: dá-me de beber. Né? Ela tem aquela discussão: eu sou samaritana, o judeu não se dá com o samaritano. E Jesus fala para ela: se você soubesse quem está te pedindo, você pediria a ele: dá-me de beber, e ele te daria água viva. Aí ela falou: mas como que o senhor pode, o poço é tão fundo, o senhor não tem nem como tirar. E aí Jesus começa a falar sobre ela a respeito de uma água viva, de uma água eterna, que aquele que bebesse daquela água jamais sentiria sede, pela eternidade não sentiria sede. Então ela falou: senhor, então eu quero dessa água, dá-me de beber. Né? E Jesus começa a falar a respeito da intimidade da vida dela, né? Jesus revela o que estava na vida dela. Aí ela fala: eu vejo que o senhor é um profeta. Então, me ensina onde é que nós devemos adorar por causa dessa briga toda, aqui nesse monte ou em Jerusalém? Então ali ela estava tratando de religiosidade. Jesus queria que ela cavasse mais, que ela fosse mais fundo. Então Jesus quer desenvolver naquela mulher, naquela samaritana, a verdadeira espiritualidade. Então ele fala que no 23 de João 4, ele fala: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então essas águas vivas, elas consistem numa intimidade muito grande que nos leva à adoração, a termos adoração não apenas como cânticos, mas sim como um estilo de vida, como uma busca profunda de Deus, como cavar os nossos poços, como encontrar o veio da verdadeira água eterna, da verdadeira promessa da vida eterna. Sendo peregrinos, o nosso fundamento não está aqui e nós devemos estar sempre buscando essas águas eternas.